Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e o bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Olá, meu nome é Luiz Dias e você está assistindo a mais um vídeo aqui do canal Tirando Dúvidas. Existe uma indecisão entre os estudiosos teólogos em se tratando da história de Jefté. A história é a seguinte: o povo de Israel estava em guerra e precisava de um líder, e os anciões de Israel foram em busca de Jefté e propôs a Jefté ser um líder de Israel, não só na guerra, mas como governante e juiz do povo naquela época. E Jefté aceitou o convite dos anciões, mas antes de sair para a guerra, Jefté fez um voto com o Senhor, o nosso Deus, que diz o seguinte: E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Juízes, capítulo 11, versículo 30 e 31. Logicamente, sendo a vontade de Deus, Jefté saiu vitorioso da sua peleja na guerra. Mas ao chegar em casa, a primeira pessoa que sai à porta é a sua filha, e filha única. Sendo assim, ele tinha que cumprir o seu voto com Deus, de dar em sacrifício, de dar em holocausto a sua própria filha. Mas a questão é, a gente quando fala em holocausto, em sacrifício a Deus, vem logo o entendimento de que é sacrifício de sangue, que esse holocausto tem que ser feito com derramamento de sangue. E é essa a confusão. Pois Deus aceitou o sacrifício de sangue de Jefté, matando a sua filha, ou não? E é visando essa indecisão teológica é que esse vídeo foi produzido. Em primeiro lugar, nós temos que entender que aquilo que um texto não explica, a gente tem que buscar lógica em todo o contexto bíblico. A gente aqui do canal, se você fizer um tour pelo canal, vai perceber que temos o cuidado de citar vários versículos para deixar claro a vontade de Deus aqui pregoada. Vamos entender primeiro parcialmente como funciona o sacrifício, um holocausto oferecido a Deus, uma oferta oferecida a Deus. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Êxodo, capítulo 12, versículo 5. Toda vez que Deus exige um sacrifício de sangue de um animal, esse animal tem que ser jovem e sem defeito. Em algumas partes ele aceita que seja fêmea, mas a maioria das vezes ele prefere um holocausto de um jovem macho, seja cabrito, carneiro, novilho. Olhando dessa forma, a gente pode perceber que o sacrifício de sangue da filha de Jefté poderia não ter sido aceito por Deus pelo fato de ela não ser tão jovem. E a prova de que ela não era jovem é de que ela pediu ao pai, antes de ser oferecida a Deus, para chorar sua virgindade. Significa que ela estava a ponto de se casar. Isso então condiz que Deus não aceitaria o seu holocausto, o seu sacrifício de sangue.
voltando a mais uma lógica, podemos entender também o seguinte: na época em que Abraão teve Isaque, e que Isaque foi pedido por Deus em sacrifício de sangue, Abraão pegou e amarrou Isaque e levantou a faca contra ele. A gente percebe que Isaque era uma criança, porque ele não se bateu. Ele era como um cordeiro inocente mesmo. O sacrifício de Isaque foi aceito por Deus, porque Isaque não relutou em se deixar ser feito um holocausto, ser feito de sacrifício. Só que Deus, percebendo o coração de Abraão, percebendo que Abraão entregaria sim o seu filho em sacrifício, não permitiu, porque Deus não aceita sacrifício humano. A gente pode ter certeza que Deus não aceita sacrifício humano, porque existem relatos. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque, ao adorarem os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31. Se Jefté foi um juiz levantado por Deus, com certeza o sacrifício de Jefté, o holocausto de Jefté, o voto que Jefté fez a Deus, oferecendo-lhe a filha, não foi de sangue. Eu posso conjecturar que Jefté fez uma dedicação a Deus, entregando-lhe a filha, como Ana entregou a Samuel. Da mesma forma, você vai encontrar a história de Ana logo no primeiro capítulo do livro de Samuel. O fato é que no Antigo Testamento, para expiação de pecados, Deus exigia do povo animais para que morresse em lugar do ser humano, dos seus filhos, dos seus escolhidos, do seu povo. E esse sacrifício tinha que ser de sangue, pois através do pecado Deus determinou a morte do ser humano. Antes mesmo de existir o pecado, Deus já tinha determinado a morte do ser humano, que se ele comesse da fruta, certamente morreria. Então Deus não pode voltar com a sua palavra. Mas Deus nos ama. Deus nos ama tanto que trocou a morte do ser humano pela morte de um cordeirinho, de um inocente cordeirinho. Esse cordeiro, esse sacrifício de sangue desses animais tinha que ser jovem e tinha que ser sem marca, sem defeito. Porque o que faz marca no ser humano é o pecado. O que faz marca no ser humano é a consequência do pecado que veio desde lá do jardim. Por isso tem que ser um cordeiro sem malícia, um animal sem malícia e jovem, que não reluta perante a morte, que não briga para não morrer e se entrega. Eu fico muito triste quando vejo algumas pessoas fazendo voto a um Deus que não é o nosso, mas teima consigo mesmo que é o Deus criador dos céus e da terra, fazendo votos, pagando promessa, andando de joelho, como vocês estão vendo nessa imagem, pessoas que se autoflagelam como se estivesse fazendo algo para o nosso Deus. Sabemos que o nosso Deus não aceita esse tipo de coisa. Como nós vimos nesse mesmo vídeo, a imagem introdutória, pessoas se batendo, acreditando que Deus assim atenderá ao seu pedido, ou pagando assim alguma promessa. É lógico que não é para o nosso Deus.
entrevistando essas pessoas, vocês vão ver que eles têm um intercessor que não é o Jesus, o nosso Jesus. É sempre alguma outra imagem que intercede por eles. Eu fico muito triste em ver essas coisas e perceber que as pessoas vivem nesse engano. A Bíblia nos mostra que pessoas que se cortam, elas são enganadas. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. 1 Reis, capítulo 18, versículo 27 e 28. Não existe nada que podemos fazer para que Deus nos atenda. Não precisamos fazer promessas ou votos a Deus para que Deus nos atenda. Você pode estar perguntando, mas e como é que eu posso viver milagres de Deus? Como é que eu posso ter algo visível e palpável da parte de Deus se eu não fizer algum tipo de... Deus quer sim um sacrifício seu, mas é um sacrifício vivo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Isaías profetizou a respeito dele o seguinte: Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Então Jesus sofreu, Jesus foi crucificado e recebeu sobre ele tudo aquilo que era para nós sofrermos, ou até mesmo para um cordeiro, um animalzinho indefeso, inocente, pois Jesus, sendo ele um homem perfeito, santo perante Deus, sem nenhuma culpa, morreu como aquele cordeiro no passado, e que hoje nós não precisamos nem fazer sacrifícios de sangue com animais, nem com nós mesmos, e tudo isso que essas pessoas fazem e fez, caminhando de joelho, pagando promessa, isso não é para esse Deus bíblico, esse Deus que nós conhecemos. Você que está me assistindo, você que não conhece a Deus diretamente por Cristo Jesus e que vive nessa travessia de imagem, ora, fica difícil para mim dizer para você que essas imagens, que algo que está por trás disso te engana, pois eu sei que se você está andando de joelho, se você está carregando uma cruz numa estrada, você com certeza deve ter recebido algo palpável, algo que te fez acreditar que é um compromisso seu fazer isso, pois você fez um voto. Mas o nosso Deus, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não aceita isso. Entenda, biblicamente eu digo, Deus não aceita, e a sua palavra é imutável. A essência da sua palavra vai durar para sempre. Sei que é difícil para as pessoas que é devoto de alguma imagem aceitar essas palavras. Não quero ofender a sua fé, mas existe um céu e um inferno. Algumas pessoas vão para o céu e outras vão para o inferno. E você que recebeu um milagre, você que recebeu algo
por intermédio de alguma imagem, você tem certeza que vai para o céu? Ou você está satisfeito com o que recebeu aqui na terra? A Bíblia diz que muitos seriam enganados. Me perdoe se fui ofensivo. Mas, como eu disse no vídeo anterior, a minha língua tem comichão e eu tenho que falar. Você que não é inscrito nesse canal e gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Não esqueça de dar o joinha. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.